Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sai da Toca. Neste vídeo nós vamos falar sobre a função procx. Função procx é uma função simplesmente matadora. É uma função que veio com muitos recursos e é uma função que está disponível somente para o Office 365. Não sei se vai ser lançada para as versões com acesso vitalício. Pelo que eu saiba, por enquanto, pelo menos a informação que eu tenho é que é só para o Office 365, assinatura, Office por assinatura. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você já é inscrito, não se esqueça, deixe seu like, comente. Se você ficar com alguma dúvida referente ao vídeo, pode colocar aqui. Se tiver alguma sugestão de algum vídeo, fique à vontade também para colocar nos comentários. Abaixo tem o link do meu treinamento de Excel básico intermediário, um curso super completo de Excel que você pode acessar no link abaixo, é na Hotmart. Você terá todo o suporte comigo, diretamente comigo, e também certificado de conclusão, além de muito material para você acompanhar o treinamento. São mais de 11 horas de treinamento, você realmente vai ter um banho de loja no Excel. Só a descrição da função procx é a seguinte: ela procura uma correspondência em intervalo ou matriz. Esse intervalo ou matriz pode ser uma linha, uma coluna, e retorna o item correspondente de uma segunda matriz no intervalo, que pode ser uma linha ou coluna. Eu vou mostrar a função aqui nessa planilha para a gente entender um pouquinho melhor. Então eu tenho uma tabelinha aqui, conforme essa imagem aqui, com ID e nome, e eu quero, através do ID, buscar o nome da pessoa. Poderia usar o procv aqui sem problema nenhum, mas nós vamos já entender os argumentos da função procx. O primeiro argumento da função procx é o pesquisa valor. Então eu estou dizendo que o meu valor a ser pesquisado é o que está na célula D2, que é o A02. O segundo argumento da função procx é onde eu vou procurar esse valor. Diferente do procv, que eu selecionava toda a matriz, agora eu seleciono somente o vetor que eu quero procurar, que pode ser uma linha ou uma coluna. Então eu vou procurar no intervalo A2 até A5. O terceiro argumento é a matriz retorno, ou seja, onde eu quero que qual é a coluna ou a linha que contém o valor que eu quero que seja retornado quando eu achar o meu valor procurado, a minha pesquisa valor, na minha pesquisa matriz. Então, nesse nosso caso, a minha matriz retorno é da B2 até a B5. Um detalhe, gente, quando eu comecei a minha pesquisa matriz na linha 2, então a matriz retorno vai começar na linha 2 também, né? Elas têm que ter o mesmo tamanho, tá? E o mesmo início e o mesmo fim. Depois nós temos o quarto argumento, que é um argumento opcional. Então, se eu não informar esse argumento, é o argumento se não encontrado. Se eu não informar esse argumento, caso ele não encontre o valor, ele vai retornar não disponível. Nesse caso, como eu preenchi, ele vai retornar não encontrado. Você poderia colocar qualquer texto aqui, não localizado, não achei, etc, etc, né? Então esse é um argumento muito legal que ficou para o procx. Lá no procv eu tinha que usar aquela função se-erros, né? Nesse caso aqui eu não preciso de uma função auxiliar, eu já tenho o argumento se não encontrado. O quarto argumento é o modo de correspondência. Isso aqui melhorou muito, tá? Então eu tenho o primeiro modo de correspondência, que é o 0, lembrando que ele é opcional. Então, se eu não informar esse argumento, ele assume 0, tá? Que é uma correspondência exata. A segunda opção é o -1, que é uma correspondência exata ao próximo item menor, que seria o mesmo que o verdadeiro lá no procv. A terceira opção é 1, que é uma correspondência exata ao próximo item maior. Essa opção eu não tinha no procv. Eu só tinha o menor, agora eu tenho o maior. Então a quarta opção é a correspondência de caractere coringa. Tá? Então, em cada videoaula eu vou fazer vários vídeos referente à função procx, para não ficar um vídeo muito longo. Tá? Então em cada aula a gente vai avançando
com essa função e nos argumentos. O sexto argumento é o modo de pesquisa. Isso aqui também é novo, tá, gente? Então, eu tenho a primeira opção do módulo pesquisa 1, que é pesquisar do primeiro ao último. Então, esse já é o padrão quando eu não coloco esse argumento, porque ele é opcional. E é o que já acontecia lá no PROC-V. E eu tenho também a opção -1, que é pesquisar do último ao primeiro. Então, ele pesquisa, no caso, quando é vertical, de baixo para cima, ou quando é horizontal, quando é uma linha da direita para a esquerda. Eu também tenho a pesquisa binária, que é o 2, quando está com uma ordem de classificação crescente, e -2, que é uma ordem de classificação decrescente. Eu vou explicar essa pesquisa binária e vocês vão ver que é um argumento que agiliza, dá mais velocidade ao PROC-X, tá? Então é bem interessante esse argumento. Muito bem, vamos ao nosso primeiro exemplo. Então eu vou clicar aqui na planilha PROC-X1. Nesta planilha aqui, gente, nós temos uma tabela. Eu vou trabalhar com tabela que eu acho que ela é mais intuitiva, tá? A gente consegue ler melhor a função. Aqui eu tenho uma tabela de país, a sigla é a língua principal. E aqui eu quero trazer qual é a sigla baseado no país. Então o que eu faria aqui, gente? Vamos primeiro usar o PROC-V. PROC-V daria para usar tranquilamente aqui. Então é igual PROC-V, abro parênteses, meu valor procurado é o país. Onde eu vou procurar? Eu vou procurar na minha tabela, TB Países, então na tabela toda, né? Eu só consegui selecionar a tabela toda porque o meu país está na primeira coluna da tabela, certo? Que ele vai procurar o país. Ponto e vírgula, qual é a coluna que eu quero? Então a sigla está na segunda coluna, 2 e 0 que eu quero exatamente igual. Então isso, se você tem alguma dúvida sobre PROC-V, eu tenho outros vídeos no canal que falam, explicam melhor a função PROC-V, tá? Então está aqui, trouxe a sigla. E com o PROC-X, como é que eu faria isso, gente? Bem simples, igual PROC-X. Qual é o valor que eu vou procurar? Que é a minha pesquisa valor? É o país. Legal. Onde eu vou procurar? Então eu vou procurar aqui na minha tabelinha de país. Notem que quando eu quero selecionar uma coluna na tabela, eu passo o mouse até chegar nesse ponteiro aqui com uma setinha para baixo. Clico ali. Ou eu poderia selecionar a tabela toda e ele já vai criar ali, ó, o campo país da tabela TB Países, tá? Bem simplesinho, né? Ponto e vírgula, e agora eu digo qual é a matriz que eu quero que seja retornada. Então eu quero que seja retornada a sigla. Fecho parênteses, Enter. Nesse caso eu não usei os outros argumentos que são opcionais, tá? Conforme a explicação lá, ele já está fazendo uma procura exata. Eu omiti o argumento de tipo de modo de correspondência, tá? Então por isso que ele já está fazendo uma correspondência exatamente igual. Trouxe ali para mim, tranquilo, né? Agora vamos ver a primeira vantagem que nós temos ao usar o PROC-X. Aqui vocês viram que o nível de dificuldade é o mesmo, ou seja, não tem nenhuma dificuldade, né? Para as duas funções. Agora vamos ver uma vantagem aqui. Eu vou incluir uma coluna nova aqui nessa minha tabela. E só o fato de incluir uma coluna nova, o PROC-X já se perdeu, tá? Então se zero porque não tem nenhum valor. Deixa eu copiar aqui esse outro campo. Tá lá. Olha o que aconteceu, gente. O PROC-V, ele trouxe, em vez de trazer a sigla, ele trouxe quem? A capital. Por quê? Porque ele está com a segunda coluna da matriz. Já no PROC-X eu não preciso fazer nenhuma alteração. Ele já trouxe corretamente. Então aqui no PROC-V eu teria que selecionar aqui e alterar para trazer de forma correta, tá? Uma outra vantagem sobre a função PROC-V, o PROC-X, gente, é que ele trabalha com matrizes dinâmicas. Então eu não preciso ficar fazendo muitas coisas quando eu quero. Por exemplo, eu quero aqui a capital, sigla e língua principal. Vou fazer com o PROC-V para você ver a diferença que daria, tá? Então vai ser igual PROC-V. Quem eu quero? País. Como eu vou arrastar para o lado, tenho que travar. Então F4, ponto e vírgula. Minha matriz tabela está aqui. É minha TB Países. Ponto e vírgula.
qual é a coluna que eu quero. Então, se eu colocar aqui que é a 2, capital está na 2, depois eu teria que arrastar, mudar para 3, depois mudar para 4. Como eu não quero ficar mudando, eu vou usar uma função a mais aqui, o corresp, para procurar qual é o rótulo. Então, o corresp, vou procurar a capital. Onde eu vou procurar? Vou procurar aqui nos rótulos. Ponto e vírgula, 0 do corresp. Fechei o corresp, agora vou dar continuidade ao meu procv. Então, procv 0, que eu quero uma correspondência exatamente igual. Lima. Agora, se eu arrastar para o lado, ele já traz todos os países para mim. Todas as informações que eu preciso. Olhem a diferença agora com o procx, gente. Igual, procx. Vou selecionar o país que é meu valor procurado. Onde eu vou procurar? Vou procurar no campo país, ponto e vírgula, e como eu quero as 3 informações, capital, sigla e língua principal, eu vou selecionar essas 3 colunas aqui agora. Basta selecionar as 3. Então, quando eu seleciono numa tabela, então eu estou selecionando TB países de capital, 2 pontos significa que é até língua principal, tá? Para quem não está muito ligado com esses operadores de referência aqui, eu tenho um treinamento na Hotmart, lá que é Excel Básico Intermediário, e tem os 3 primeiros módulos, que é justamente onde falam sobre os operadores de referência, são totalmente gratuitos. Vocês podem simplesmente se inscrever. Vou deixar o link aqui também para você. Fecha parênteses, Enter. O que ele fez? Ele já criou uma matriz dinâmica aqui para mim. Eu coloquei a função somente aqui e ele já expandiu isso aqui para mim. Se você notar aqui onde eu informei a função, aqui aparece editável. Nas outras células aparece em cinza, tá? Mais clarinho. Ou seja, eu não consigo editar a função aqui. Eu só consigo editar aqui. Tá? É porque é uma matriz dinâmica que foi expandida. E se eu quisesse trazer aqui, gente, olha só. Aqui está na horizontal os valores que eu quero, né, um do lado do outro, e aqui eu gostaria que eles viessem um abaixo do outro, bem tranquilo para fazer isso. Vamos lá, igual, vou fazer o procx aqui só para vocês entenderem, procx, para a gente dar uma repetida, país que eu quero procurar, onde eu vou procurar? Vou procurar aqui no campo país. O que eu quero como resposta? Quero os 3 campos como resposta. Fecho parênteses. Igual como eu fiz lá em cima. Só que se eu der um Enter aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai para o lado. E eu não quero para o lado, eu quero para baixo. Então eu vou usar um recurso que eu tenho a função transpor. Tá? O que a função transpor faz? Aquilo que está na horizontal, ele joga para a vertical. E o que está na vertical, ele joga para a horizontal. Como aqui está na horizontal, eu quero colocar na vertical, então eu vou usar o transpor aqui à frente do procx. Fecho parênteses aqui no final, Enter, pronto. Ele já despejou para mim essa matriz dinâmica aqui. Então esse é um recurso fantástico do procx. Se eu mudar o país aqui agora, o que vai acontecer? Vou pegar, vamos ver o Brasil. Brasil, tá lá. Então ele já mudou tudo para mim. Aqui eu tenho uma formataçãozinha condicional só para mostrar o que foi selecionado ali, né? Bem simples. Colômbia, tá lá. Então já está trazendo para mim de uma forma muito tranquila, muito fácil, muito rápida, sem complicação nenhuma. Pessoal, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Nós nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar com o procx buscando a esquerda e também usando ele no lugar do proch, que é a procura na horizontal. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Isso ajuda bastante, gente. Você se inscrevendo, dando like, comentando, que daí o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e vai sugerir para mais pessoas. E se você gostou mesmo do vídeo, compartilha com seus amigos. Com certeza tem muita gente precisando conhecer essa função para aliviar a sua carga de trabalho no dia a dia. Um forte abraço e até mais.